Vamos lá, rapaziada. Questão aí, número 30. Ele diz, ó, considere a função quadrática f de a em b, cujas coordenadas do vértice são iguais. Então, a função quadrática tem vértice. No vértice, ele está dizendo que o x e o y são iguais. X do vértice é igual ao y do vértice. E as raízes dela, né, são 1 e 3. Então, a função quadrática, 1 e 3 são as raízes e as coordenadas dos vértices são iguais. Aí ele diz, se f de x é maior ou igual a zero, para todo x pertencente a A, repara, o domínio dessa função é o A. E ele não disse que o domínio são os reais todos. O A é um pedaço, uma região onde a função é maior ou igual a zero. Então, o A, que é o domínio da função, não vai ser todo o R, todos os reais. Vai ser só o pedaço onde a função é maior ou igual a zero. E ele afirmou, dado isso, e sabendo que f é crescente no intervalo aqui de P até Q, qual é o valor da diferença Q menos P? Bom, veja bem, a parábola tem duas raízes, que é 1 e 3. Tem duas opções para uma parábola nessas condições. Eu tenho a parábola com cavidade para cima e parábola com cavidade para baixo. E, em ambos os casos, ela tem que passar no 1 e no 3, porque são as raízes dela. Mas veja o seguinte, nesse caso, para esse caso aqui, o x do vértice vai ser 2. Né? O x do vértice está exatamente no ponto médio das raízes. O x do vértice é a média das raízes. A média é entre 1 e 3, né? Soma 1 com 3 e divide por 2, vai dar 2. Mas veja que nesse caso aqui, tem uma coisa anunciada que não está sendo satisfeita. Porque aqui a gente observa que o y no vértice, aqui o y no vértice é menor que zero. O x do vértice é 2. Mas o y no vértice é negativo. Isso contraria essa informação do x do vértice ser igual ao y no vértice. Eles não são iguais nesta figura. Então, essa possibilidade aqui não serve. Essa possibilidade de parábola com cavidade para cima não satisfaz a condição do enunciado do vértice ter coordenadas iguais. Essa aqui vai satisfazer, porque aqui eu observo que eu vou ter o x do vértice continua sendo 2. X do vértice continua estando entre as raízes, exatamente no ponto médio das raízes, então é 2. E aqui o y no vértice, você vê que o y no vértice é positivo. Então aqui faz sentido eu dizer que o y no vértice vale 2 também. Porque o x do vértice e o y no vértice tem que ser iguais. Por quê? Porque o enunciado disse. Então, nessa figura, faz sentido eu ter o x do vértice e o y do vértice iguais. Nessa figura não faz sentido, porque o x do vértice é 2 e o y do vértice é negativo. Então, das duas possibilidades que eu tinha de desenho para a parábola, que seria com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, eu vejo que aqui satisfaz totalmente o enunciado é essa. A parábola tem com cavidade para baixo. E ele falou que ele quer o conjunto A que tem os valores de x que tornam a função maior ou igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, não é a parábola toda que eu quero. Eu só quero a região da parábola que faz a função ser maior ou igual a zero. Isso quer dizer que isso aqui vai embora, isso aqui também. Isso significa o seguinte, o conjunto A lá, que é o domínio da função, o conjunto A é um intervalo só de 1 até 3. Eu só quero a região do desenho que faz, né, que tem a função maior ou igual a zero, que é essa região aí, justamente entre as raízes. E para o que ele pediu lá, para o outro intervalo, eu quero ainda mais uma restrição. Eu quero a região, dentro desse conjunto A, eu quero qual é a região que torna a função crescente. Bom, a função começa crescente e depois fica decrescente. O que eu quero é a região em que ela fica crescente, que é essa parte aqui, ó. Crescente é quando a função sobe. Então, o que eu posso dizer aqui?
pelo gráfico que sobrou, f é crescente dentro desse domínio aqui de 1 a 3, f é crescente no intervalo de 1 a 2. De 1 a 2 ela é crescente, depois do 2 a 3 ela é decrescente. O que eu quero é uma região onde ela é crescente. Então ela é crescente no intervalo de 1 a 2. Esse intervalo de 1 a 2 aqui, que justamente é o P e o Q, que ele falou. A função é crescente no intervalo de P até Q. Isso significa que isso aqui vale 1 e o Q vale 2. E, finalmente, o que ele pediu, a diferença Q menos P. Q menos P vai ser a diferença 2 menos 1. Resposta aí, 1. Letra A. Beleza, galera? Tá aí uma boazinha questão da AFA para você treinar. Até a próxima.